Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e vamos mais um Drops, né, que é um programa mais curto, né, menos editado, que eu faço numa tacada só e eu comento sobre alguma coisa que eu li, ouvi, assisti recentemente, né, ou alguma divagação relacionada ao universo cultural e tudo mais, né. Bem, hoje eu peguei para ver alguns episódios daquela série que estava na minha cabeça para ver faz tempo, né? Que é Junji Ito, as histórias, acho que eram histórias macabras do Japão, ou histórias de terror do Japão, alguma coisa assim, mas é uma série que está na Netflix e ela é baseada, né, nas histórias desse Junji Ito, né? Eu vou confessar com vocês, eu conheço o autor, eu conheço o tipo de terror que ele faz, eu já li muito sobre ele, mas eu não tenho nenhum material dele aqui em casa, né? Eu pretendo comprar mais pra frente e analisar com mais propriedade o material dele. Mas eu conheço o autor, né? Inclusive, tem um filme, deixa eu procurar aqui, Espiral... Junji Ito. Tem um filme que se chama Uzumaki, né? Que eu vi, que é diretamente baseado numa das histórias do Junji Ito, né? O filme se chama A Espiral do Horror, né? Então, e eu conheço algumas obras que lembram muito esse perfil de horror japonês, né? Que é um perfil que trabalha ao mesmo tempo com o macabro, com o terror, o body horror que a gente chama, né? Que é aquele terror que acontece no corpo, né? Que as manifestações do grotesco acontecem no corpo, mas o Junji Ito, ele potencializa isso numa escala surrealista, né? Eu queria comentar algumas coisas, né? Eu assisti os episódios da Netflix. Eu, sinceramente, eu não sei se a Netflix fez uma boa adaptação dos quadrinhos, porque é sempre assim, né? Os quadrinhos, o que a Netflix faz, geralmente é um trabalho muito inferior à obra original, né? Vendo as imagens da obra original, a obra original ela é muito mais criativa, muito mais intensa do que aquilo que foi passado na Netflix, né? Inclusive o fato da obra ser feita em preto e branco, ela e a animação da Netflix ser colorida, já dá para notar assim uma queda de qualidade absoluta, né? Porque esse tipo de esse tipo de terror de Junji Ito, ele funciona muito melhor quando é preto e branco, porque dá um tom um pouco mais sombrio, sabe? A ideia que ele quer passar fica muito mais misteriosa. Mas assim, deu para entreter bastante, né? A série, os episódios, alguns são bem fracos, né? Mas eu acredito que a obra original desses episódios que são fracos também são fracos, e algumas são bem legais, assim, né? Eu não vou lembrar o nome dos episódios, né? Mas a intenção aqui não é nem fazer um apanhado, uma coisa, uma crítica com propriedade sobre o autor, mas eu vou fazer uma crítica sobre o tipo de horror que ele faz, né? Que eu consigo identificar algumas coisas, né, do horror dele, que assim, muitas pessoas já identificaram, e o próprio autor, ele comenta sobre isso, né? Conforme eu falei, né, eu li muito sobre o autor, mas eu não consumi diretamente a obra dele, né? Mas isso aí, futuramente é um erro que eu vou corrigir, né? Mas pelas entrevistas, o próprio autor fala que ele é muito influenciado pelo horror cósmico do H.P. Lovecraft, né? Só que eu acho que muitas dos portais assim de cultura pop meio que resumem o Junji Ito como uma espécie de Lovecraft japonês. E eu acho que não é só isso.
Eu fiz recentemente uma postagem no Facebook que inclusive apaguei para poder fazer esse episódio, porque eu quero divagar mais sobre as influências do Junji To, né? Uma influência bem clara que eu percebi do Junji To é em uma das suas histórias, que se chama Junji To, deixa eu ver aqui o nome da história certinho, Balloon Reed, como que é? Aqui, Hanging Balloons, chama, é o nome é o nome do episódio lá da Netflix. Deixa eu ver como que tá em português isso aqui. Balão. Balões de ar, né? O nome do episódio se chama-se Balões de Ar. Que é um episódio, como eu tô lendo assim, muito do folclore japonês, tem uma história aqui que se chama, deixa eu pegar aqui o livro, que é uma história que está no Kwaidan, que é histórias de assombrações e histórias fantásticas reunidas pelo Lafcadio Hearn. É uma história chamada Rokurokubi, né? Que significa pescoço longo em japonês, mas assim, é uma história onde eu não lembro bem, mas eu vou ter que reler essa história, mas é um samurai que está vagando por uma cidade, né? E ele encontra abrigo na casa de uma família, né? E ele percebe, eu não lembro se era um samurai ou um monge, né? Mas ele percebe que ao anoitecer, né, algumas coisas estranhas acontecem na casa onde ele está hospedado, né? Ele testemunha que as pessoas daquela família, elas deixam o corpo delas deitadas em determinado lugar, e ele percebeu que toda aquela família estava sem a cabeça, né? É assim, deixa eu explicar melhor. Esse monge ou samurai, não lembro o que ele era um cara itinerante, né? Ele entra numa cidade, né, e ele pede abrigo para uma família, né, porque ele não tem onde se hospedar naquela noite, né. Pelo que eu lembro, a história é assim. Ele é recebido por uma família normal, assim, até, aparentemente, e ele vai para o seu quarto, né. Só que ele não consegue dormir, né, por algum motivo ele não consegue dormir, e quando ele vai andar pela casa, né, onde ele está hospedado, ele vê os familiares todos sem a cabeça, deitados sem a cabeça. E ele logo identifica que é um Rokurokubi. Apesar do termo ser pescoço longo, a ideia é que a cabeça dessas pessoas, elas saem do corpo e viajam e voam, né? E, se eu não me engano, elas comem... elas vão para a floresta, essas cabeças, né, voando mesmo, e elas comem alguns animais, assim. E é um segredo que ninguém pode ver essas cabeças, né. Em uma das histórias do Junji To, né, existe exatamente essa imagem de uma cabeça flutuando, uma cabeça de uma pessoa morta, né, que ela se suicidou, né, ela colocou uma corda no pescoço, é uma cantora pop, né. É interessante que o Junji To ele traz esse pseudo-folclore para um contexto atual, né? Então, as coisas que acontecem nas histórias do Junji To não são reminiscências do folclore japonês daquela época, não, ele traz para a atualidade, é uma coisa muito interessante. Ele atualiza o folclore japonês, né? Mas enfim, tem essa história de Junji To, que uma garota, né, ela comete suicídio, né, ela morre enforcada, e depois é uma cantora pop, né? Os fãs dessa cantora, à noite, começam a ver uma cabeça grande voando, que seria a cabeça dessa cantora, né? Acho que é a história que eu mais gostei das séries que eu vi, dos episódios que eu vi, né? E eles ficam intrigados, né? E de repente, assim, toda a cidade, é interessante, essa cabeça ela vai voando e ela é como se fosse um balão e tem uma corda, e essa corda ela pega no pescoço das pessoas e é difícil, muito difícil explicar. E cada cabeça gigante, cada balão tem a cara de uma pessoa que vai morrer enforcada. É louco, é bem louco, assim. Mas enfim,
tem essa história da cabeça flutuante, né? Que o Junjito com certeza pegou desse folclore, dessa história folclórica japonesa tradicional chamada Rokurokubi, né? E outra coisa interessante, né? Essa coisa do horror corpóreo, body horror, no Japão é uma coisa que é muito presente no imaginário japonês, especialmente depois, né, como a gente sabe, dos ataques de Hiroshima e Nagasaki, né, quando o Japão foi atacado pelos Estados Unidos, né, com aquelas 2 bombas atômicas, e que não apenas as pessoas morreram na hora, mas foi deixado nas regiões assim uma radiação que provocou muita morte posterior ao ataque, né? A radiação, né, transformava o corpo das pessoas em algo grotesco, sabe? Crianças nasceram deformadas. Então, eu acredito que muito do imaginário do body horror do Japão é decorrente desse evento traumático, né? Inclusive tem um filme, como eu estou fazendo, né, programas sobre o Akira Kurosawa, né, eu estou fazendo no momento o programa daquele filme Sonhos, né? E um dos sonhos chama O Demônio que Chora, né? Que é baseado, é um pesadelo que Akira Kurosawa teve, que o mundo caiu em um apocalipse nuclear e as pessoas se transformaram em demônios, né? E cresceram chifres nas pessoas. Então, essa coisa da modificação corporal nesse aspecto de terror é muito presente no Japão e é muito relacionado a essa questão dos traumas nucleares do Japão, né? Seja pelos próprios acidentes de usinas nucleares que aconteceram no Japão, né? Seja por causa dos ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki, né? Então essa coisa do Junjito, do body horror, tem influência desses eventos, né? Outra influência que eu acho que ninguém falou ainda, mas eu queria propor uma reflexão sobre isso, é uma reflexão do aspecto budista das histórias do Junjito. Eu vou explicar, né? No budismo existe uma certa diferenciação entre o ser e aquilo que você identifica como ser. Ou seja, eles têm sempre essa ideia da ilusão do eu, né? O que você é, né? Existe sempre essa pergunta recorrente nos textos budistas e tudo mais, perguntando o que você é, né? E geralmente quando a gente responde o que você é, a gente responde com algumas coisas que nos definem. Tipo, eu sou um camponês, eu sou um samurai. E o budismo tenta desfazer essas identificações imediatas, baseadas em experiências, baseadas naquilo que você acha que você é, e tenta achar a essência pura do ser. Então, o budismo é um exercício espiritual, filosófico, de desconstrução, de desligamento da essência das coisas, das propriedades, né? E o que isso tem a ver com o Junjito, né? O tipo de body horror que ele propõe na série, na sua obra, é um tipo de body horror que ele não é apenas desfigurante, ele é refigurante, né? Ele vai refigurar a ideia do corpo humano, né? O corpo humano, para o Junjito, ele não vai estar sujeito às propriedades que o definem, né? O corpo humano, ele vai ter texturas diferentes, né? Na sua concepção macabra, né? Na sua modificação macabra, ele vai ter texturas diferentes, ele vai ter formato diferente, uma elasticidade diferente, ele vai ter ele vai ter até uma natureza diferente, né? Tem uma das histórias lá, que é Ice Cream, né? Sorvete,
que o corpo de uma criança vai se transformando na textura de um sorvete. É uma coisa muito louca, sabe? Então, eu acho que tem sim uma certa identificação budista nessa ideia de você não identificar a coisa pelo que ela nos apresenta no mundo material em forma de propriedades e atributos, né? Eu acho que é uma coisa budista isso aí, né? Eu acho que esse tipo de horror, esse tipo de alcance surrealista de body horror, ele só seria possível dentro de uma concepção budista, né? É muito diferente, por exemplo, das histórias ocidentais de mudança de corpo. Por exemplo, a gente pega o Kafka, quando o homem se transforma numa barata, é uma coisa muito absurda, uma coisa muito fora, da nossa compreensão, né? É um exercício literário, eu sei que existe um exercício de metáfora poética e tudo mais, né? Mas é diferente esse tipo de modificação corporal que o Jiu-Jitsu faz, né? Enfim, né? Eu só queria deixar essa reflexão, né? Para mim, o Jiu-Jitsu é uma mistura de influências de Lovecraft, de budismo, de folclore japonês e de traumas nucleares, né? Eu não sei se fez sentido para vocês, mas para mim eu vejo assim, né? E, bem, era isso que eu queria dizer, né? Tenham todos uma ótima semana e é isso aí.